Gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu quero estar falando com vocês aqui a respeito do capítulo 10 de Isaías. Eu sou a evangelista Patrícia. No outro canal, no Google, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue lá. Aqui, ontem nós falamos, da ação de graças. Não, peraí, deixa eu entrar aqui, que eu entrei errado aqui. É Isaías capítulo 10, mas eu tô lá em Salmos. Pensa bem, deixa eu achar Isaías. Que Deus possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e nos permitir entender a palavra do Senhor. Deus, sabemos que é um livro difícil de entendimento, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria. Abra os nossos olhos para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Lava-nos completamente com Teu sangue. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10. Precisamos de uma nova unção, precisamos de uma nova visão, em nome de Jesus Cristo, amém? Aí está o capítulo 10 de Isaías. Começa assim, olha. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Ai! Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outro dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui no capítulo 10, no verso 1, quando fala assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. No versículo 1, o julgamento de Deus não poderá ser evitado. O pecado e as iniquidades sociais são muito grandes. Nós sabemos que realmente o pecado de exploração social é muito grande em todos os países. E isso acontece. No capítulo 10, do 5 até o 11, quando o povo de Deus veio a tornar-se irremediável, corrupto, ele com frequência usou a Assíria e outras nações pagãs para aplicar punição. No entanto, isso não os livrou do seu próprio juízo. Como se diz, Deus usou, a Síria para estar fazendo juízo ao povo, de Israel. No capítulo 10, do verso 7 a 8, a Assíria, provavelmente sem saber que estava sendo usada por Deus, tornou-se egoísta e entregou-se à violência brutal. Porque eles não tinham temor de Deus, não tinham princípio de Deus. Então aqui eles tornaram-se muito violentos, mas é Deus que estava permitindo. Assim como Deus permitiu que a mula de Balaão falasse, aqui ele está usando a Síria. Tem diferença entre Assíria e Síria. No verso 10, 9, que está falando versículo 9 aqui, não é Cauno, mas Carquemis. Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco. Nesse versículo 9 aí do capítulo 10, Cauno, Arpade, referem-se às vitórias dos assírios no território da Síria. Samaria refere-se à invasão de 733 anos antes de Cristo, no qual Peca foi assassinado.
conforme 2 Reis 15:29, quando Peca foi assassinado. E aqui no verso 10, do 12 ao 19, deixa eu estar lendo aqui. Verso 10: A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores, ainda que suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as do que Samaria. Porventura fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria, porque ele ficou muito arrogante, ele detonou um reino, né, que era mais temido na terra, o reino do norte. Então eles estavam todos senhores cheios de si, mas eles não sabem que foi permissão de Deus. E ele falou assim, olha, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado com toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez, porque ele estava altivo, andando como se fosse Deus, né? Deus não é porque Deus anda altivo, não. É porque, eu tô falando assim, como se diz, eu sou Deus. Os reis se achavam Deus e até hoje tem gente que se acha Deus, né? Mas quem somos nós para competir com Deus eterno e com Deus maravilhoso? Então aqui, portanto, no verso 3, 10, 13, portanto, disse, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abatia os que se sentavam sobre os tronos. Isso é o papo contando o papo aí, né, o rei da Assíria, falando aí, olha, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abri aos que se sentavam sobre os tronos, não sabendo ele que Deus estava permitido para punir o reino de Judá. E achou, aqui deixa eu ver se tem algum, 10:10, os assírios consideravam que os ídolos sírios eram maiores que Deus dos hebreus. Eles ganharam essa guerra aí, então eles ficavam assim, eles ficaram convencidos que o Deus, nossa, os nossos deuses são melhores que o Deus dos israelitas, ficou todo cheio de si e tudo, né? Eles estavam achando. E no 10, do 12 ao 19, o espírito arrogante da Assíria foi confirmado por descobertas arqueológicas de tabuinhas de argila contendo registro dessas conquistas, de tão orgulhosos que eles ficaram. Aí mostrando aí o orgulho do rei da Assíria no verso 12 e até o 19. Deixa eu ler aqui só assim, ó. Só no li aqui, a partir do 15, 10, 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse ao que o levantam, ou uma vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrasem, e consuma
os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a toda a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino poderá cortar. Aqui está falando no capítulo 10, né? No capítulo 10 de Isaías 10, do 20 ao 23. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos, quer dizer, os restos, né, se converterão. Sim, os resíduos de Jacó se converterão ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Como se diz, né? Ainda que o povo seja como a areia do mar, só um resto deles que se converterá. Poucos vão converter, né? Porque determinada já está determinada, porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. E aqui, gente, no capítulo 10, do 24 ao 27, aqui Deus encoraja os remanescentes de Israel a não temer a Assíria, porque a Assíria ganhou a guerra, ganhou a luta, mas os que ficaram lá, né, falou assim, não tema, pois no devido tempo ele novamente libertará o seu povo fiel, tal qual fez a liderança de Moisés e a Gideão também. Profetas, sacerdotes e reis eram introduzidos no seu ofício pela unção com óleo, ato que simboliza a operação interna, é um simbolismo interno do Espírito Santo, considerando que a bênção de Deus vem sobre seu povo quando os reis, sacerdotes e profetas são fiéis em suas funções. Isaías profetiza que naquele dia, quando as trevas terminarem, o reavivamento virá e esses ofícios novamente funcionarão de forma adequada. Que Isaías está falando aqui, né? No versículo do 10 até o 27. E deixa eu ver aqui, 10 até o 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Era a unção aqui, né? Que o sacerdote e os reis, eles eram ungidos com óleo. No verso 34 fala assim, 10:34. Clama alto com tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Ananote. Esse trecho menciona uma lista de cidades que se acham, vai do 10 até o do 28 até o 32, tá? Deixa eu também ler aqui para você. Vou começar de novo. Já vem chegando Ayate, já vai passando por Migron, Micmas, lança a sua bagagem, já vão se alojando em Geba, já vão se alojando em Ramá, Treme, Gibeá de Saul, vai fugindo. No 30 eu já falei, né, e ele está falando, clama alto com sua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu pobre Ananote. Já Madmena se foi e os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Nesse mesmo dia parará em Nob e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém.
Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os que de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e do Líbano cairá pela sua mão poderosa. Esse aqui, o Isaías, aqui, né, nesse trecho, menciona uma lista das cidades que se acham no caminho da invasão da Síria. E o Líbano refere-se a um território situado nas cercanias do Monte Hermão, ao norte de Israel. Aí está falando sobre essa cidade, né, que estava a caminho, no caminho que eles invadiram, né? E aí eles foram passando por elas. E esse é o capítulo 10, predição. Aqui houve uma predição da ruína da Assíria. Deus estava permitindo que a Assíria destruísse, corrigisse o povo de Israel. O rei da Síria achou que era ele, mas não era ele. Era Deus que estava permitindo. E aí ele estava contando o papo. Mas a dele ia chegar também. Tá? Me segue lá, sou a Evangelista Patrícia. Este é o capítulo 10.